Bom, pare tudo, porque agora nós vamos conversar. Vou receber aqui, para nós é uma honra, uma alegria, receber o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Glauber, que bom que você está aqui, bom dia. Bom dia, Mauro, prazer estar contigo, que bom estar aqui no Manhã Brasil. Muito obrigado mesmo pelo convite. Tá, não, você, tapete vermelho, vermelho, tá? Para você sempre aqui. Glauber, bom, você está no centro desta crise profunda que abala o PSOL a partir, na verdade, que explodiu, né? Na quinta-feira já vinha larvando, né, no interior do PSOL, com manifestações aqui e ali, mas que explodiu com toda a força na quinta-feira, na reunião da bancada que demitiu o Davi Decache e que a maioria do PSOL disse que não vai haver revezamento na liderança, então nem Sâmia nem Fernanda serão líderes no ano que vem, vai ser um líder da maioria, e que nem vai ser permitida a minoria de esquerda presidir uma comissão na Câmara dos Deputados e Deputadas. Explodiu com grande força esta crise, mas tem coisas mais profundas nessas águas. O que aconteceu na quinta-feira e o que está acontecendo com o PSOL, Glauber? Queremos te ouvir. Na quinta-feira, houve uma decisão, como você já colocou, eu tive a oportunidade de falar sobre isso publicamente, onde a maioria anuncia, retorna para a minoria, né, para os parlamentares que não compõem um bloco chamado Pessoal de Todas as Lutas, de que não haveria a possibilidade de um dos membros que não são do PTL ocuparem uma presidência de comissão. Por quê? Porque já tinha existido, então, um veto político a que aqueles que não compõem o bloco majoritário a exercerem a liderança. O PSOL é um partido de corrente e sempre houve a colocação em prática da proporcionalidade nos espaços políticos na liderança na Câmara Federal. Só que existia um indicativo de que não haveria a possibilidade da maioria aprovar um dos parlamentares que não são desse bloco para liderar o partido. Eu, pessoalmente, já tinha até expresso que não gostaria de exercer liderança porque considerava que era muito difícil exteriorizar, publicizar uma posição média entre o conjunto dos membros da bancada. Porque quando você toma a decisão de liderança, você passa a ser também o porta-voz do coletivo da bancada. Então, se por um lado você ganha em projeção, em capacidade de articulação, por um outro lado você perde em liberdade política para expressar posições que, na minha avaliação, são fundamentais para esse momento em que a gente está vivendo. Mas o fato é, houve esse veto político, houve uma solicitação, então, da minoria de uma compensação com mais um ano em presidência de comissão por parte dos parlamentares que não compunham o bloco majoritário. Na quarta-feira, houve o retorno deles de que não aceitariam essa compensação para manter minimamente a proporcionalidade, e a gente foi pego de surpresa quando, às 9 horas da manhã, numa conversa prévia que a gente teve com a líder indicada pela liderança, pelos parlamentares e deputadas, ela disse que eles queriam votar numa reunião que aconteceria às 11 horas também, a demissão do Davi Decache, que foi exatamente o que aconteceu. Essa é uma crise profunda, que vai para muito além de uma decisão de exoneração de um assessor, por mais competente e brilhante que ele seja. Você pode ter, quando compõe uma assessoria, seja de um mandato, de uma liderança, ter uma decisão política da exoneração de alguém pelos motivos mais variados. Mas o que está em jogo, nesse caso, não é isso. O que está em jogo, nesse caso, é Davi Decache, foi um daqueles que fez uma das campanhas mais ferrenhas na defesa de Lula, foi, inclusive, da corrente Revolução Solidária, que é essa corrente hoje que dirige o PTL, mas mantendo a sua coerência ao continuar na liderança e depois que o governo Lula assume, ele cobra publicamente a colocação em prática
daquelas que tinham sido as medidas, os compromissos assumidos no período da campanha eleitoral, quando a gente teve um acovardamento de boa parte dos chamados economistas progressistas. Ele manteve a sua coerência e, por isso, entrou na linha de tiro de posições que não aceitam esse tensionamento fundamental, necessário de enfrentamento às medidas de austeridade. A gente pode entrar nas nuances, a gente pode entrar no conjunto do debate, naquilo que foi alegado pelos parlamentares que compõem a chamada maioria, mas, de fato, esse é o pano de fundo que levou à sua demissão. Então, uma coisa está conectada à outra. Quando você toma a decisão de não aceitar a proporcionalidade com deputados que não compõem o campo majoritário e toma a decisão também de, na primeira reunião deliberativa, demitir o assessor político que fazia enfrentamentos públicos contra a austeridade, evidentemente você está, para além de tomar uma decisão de conteúdo, você está diminuindo os espaços de enfrentamento para que possa ser exercido o direito à divergência dentro da própria bancada. Glauber, me parece que tem uma... Vamos falar, quero mais adiante até... Né, é uma conversa rápida, você tem compromisso logo na sequência, quero falar de outros temas, outras questões que apareceram na reunião, mas ir primeiro para o pano de fundo. Neste fim de semana, o Jones soltou aqui um vídeo, está tendo uma repercussão muito grande, né? Glauber Braga debate a tática para enfrentar a extrema-direita. O bolsonarismo vai ser derrotado com a aplicação de um programa neoliberal, e me parece que talvez seja essa a questão de fundo de tudo. Né? O caráter do governo Lula hoje, estava mostrando isso aqui agora, nas escolhas do presidente e tudo, é dado pela adoção da agenda neoliberal, escolha de Fernando Haddad e do arcabouço fiscal. Esse é o caráter do governo Lula. E para usar uma expressão do velho Brizola, aparentemente o PSOL, ou a parcela majoritária do PSOL, vem costeando o alambrado desde o início do governo Lula, né? Então, você vê um processo em que, em 2022, todos os documentos, todo o posicionamento do PSOL era um posicionamento firme, inclusive no início de 2023, contra o arcabouço fiscal, contra o neoliberalismo, e essa posição vai mudando ao longo de 2023, e me parece que chegou ao auge na campanha eleitoral de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Esse é o embate de fundo, como o governo Lula se caracteriza e como é que deve ser o combate à extrema-direita? Algumas diferenças em relação a essa caracterização, porque tem uma diferença tática e, na minha avaliação, tem uma diferença também estratégica. Do ponto de vista tático, o que caracteriza a nossa posição é você tem que enfrentar o que é a representação da agenda de austeridade fora do governo e dentro do governo. Porque se você não enfrenta a agenda de austeridade, você fortalece a extrema-direita. Essa é uma diferença tática e que tem uma relação direta também com as próximas eleições de 2026. O pior cenário que a gente pode ter no Brasil é o retorno de um Bolsonaro ou de uma figura ligada a ele com os poderes que hoje tem uma figura como Trump para colocar em prática de forma ainda mais acelerada uma política de desmonte e de ataque total àqueles que são princípios fundamentais para a esquerda. Então, sim, na nossa avaliação, esse enfrentamento à política de austeridade, ela tem que ser feita, ele tem que ser feito publicamente e demonstrando de maneira objetiva por que se faz. Evidentemente, não tem só o caráter eleitoral ou conjuntural. Primeiro que você retirar o BPC de uma família que precisa, que depende daquilo, desse benefício para sua sobrevivência, é um absurdo completo. E aí tem um caráter de humanidade que, evidentemente, tem que ser levado em conta. As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam ter os seus direitos básicos garantidos. E a política de austeridade, ela evidentemente não se
preocupa com isso. Ela força uma posição política de retirada desses direitos. Agora, tem um caráter também estratégico em relação ao que é a representação do PSOL como ferramenta política, né? Para uma parte do PSOL, e na nossa avaliação, para a maioria do PSOL, e aí eu estou falando como mandato, o partido deve deixar de ter estrategicamente o caráter de um espaço que consiga conglomerar, juntar as forças revolucionárias que trabalham pela colocação em prática da estratégia socialista. E o PSOL, então, deve, para essas forças, se transformar em uma força apêndice de caráter reformista. Isso muda, evidentemente, aquilo que é o caráter do PSOL. Nesse momento e nessa conjuntura, com o que poderia se chamar, mais uma vez, de um reformismo fraco, porque nem mesmo as modificações, e essa expressão já foi utilizada não por mim no passado, e mesmo aquelas que são alterações mínimas que precisam ser alcançadas, não têm sido debatidas e fruto da discussão pública por parte significativa dessa maioria. Bom, combinado com isso, se você muda o caráter do partido, você precisa fazer uma alteração de natureza programática. E aí eu não estou cravando que se trata disso, mas eu estou dizendo que eu tenho direito, pelo menos, à desconfiança. Quando se anuncia como prioridade para esse ano, que você vai ter uma reatualização do programa do PSOL, com a possibilidade concreta do partido precisar vencer uma cláusula de barreira no ano de 2026, e, para isso, há a possibilidade ou uma discussão ainda de bastidores, mas eu posso me colocar como direito à dúvida, de que isso venha ser o prenúncio, o anúncio antecipado de uma eventual federação com um conjunto de partidos. Se fala, inclusive, que tem gente que defende que seja uma federação junto com o PSB e com outras forças políticas, mas com a hegemonia do Partido dos Trabalhadores. Então, essa é uma preocupação, inclusive, que eu disse e que eu introduzi na live que fiz na última semana. Mauro, você não vai pegar qualquer intervenção minha na vida que seja desrespeitosa pessoalmente a esses companheiros de bancada ou algum membro do partido onde eu faço uma agressão de natureza pessoal e individual. Eu vou mais longe. Você não vai pegar na minha vida qualquer posição política pública que seja desrespeitosa pessoalmente ao Lula, ao presidente da República. Eu, inclusive, nas últimas eleições, no primeiro turno, percorri 40 municípios do Rio de Janeiro e, no segundo turno, percorri 30 municípios, porque o espaço de tempo foi menor. Agora, esse não desrespeitar pessoalmente, não ter uma política sectária ou udenista, não pode ser sinônimo de não divergir publicamente de pontos do programa que dialogam ou implementam a lógica da austeridade. E mais do que isso, não pode ser sinônimo também de calar a necessidade de que a gente tenha a colocação em prática do programa que foi eleito nas urnas. Porque, inclusive, dessa cobrança depende que a gente consiga derrotar Bolsonaro e a extrema-direita também nas próximas eleições, mas não só nela. A garantia de direitos materiais objetivos do povo, que sintam uma melhora substancial de vida em comparação ao que foi o período do governo Bolsonaro, é fundamental para que a gente não deixe essa turma retornar ao Palácio do Planalto. Deixar de fazê-lo não me parece uma opção num momento tão grave que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Deixa eu registrar alguns comentários que chegam aqui.
a Verônica Nascimento dizendo: melhor deputado das galáxias, amor do Nordeste, diz ela aqui. O Matheus Mello dizendo: grande Glauber, meu vizinho de município, vem visitar Silva Jardim, camarada, lá no Rio de Janeiro, né? Evidente. Isso. A Silvana Danley, também do Rio de Janeiro, mandando o apoio dela. E a Laline Casais dizendo o seguinte: a demissão do Decaixa abala a credibilidade do PSOL. Penso em me desfiliar desse partido e me filiar à Unidade Popular pelo Socialismo. Glauber fica. Glauber, vamos falar depois sobre essa questão, mas recomendo muito que vocês assistam no Instagram, no perfil do Glauber no Instagram, a live que ele fez na sexta-feira, uma live de 1 hora de duração mais ou menos, em que você vai, né, trazendo os detalhes da reunião e dessa postura que você traz para nós. Deixa eu ver se eu entendi. Então, me parece que nesse momento o PSOL se debate entre dois caminhos. Um caminho do que você qualificou como reformismo fraco, não à toa, ou não por coincidência. A mesma expressão que o André Singer, que o sociólogo André Singer usa para qualificar os governos Lula, né, governos de reformismo fraco, por um lado, e uma outra opção, que é a manter a opção original do partido, cujo nome, por sinal, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ou seja, manter o partido orientado para o socialismo e como uma das forças do que poderíamos chamar do campo da esquerda ou do campo revolucionário no país. Esses são os dois caminhos que se colocam e que estão em choque no PSOL nesse momento, é isso? Na minha avaliação, sim, são os caminhos que se colocam. E, evidentemente, quando você diminui o espaço democrático interno para que esse debate seja feito, você avança com uma posição de maioria que dificulta, inclusive, o alcance desse objetivo. E aí você faz com que a minoria sabotada, a minoria que tenta ser calada, ela tenha que realizar esse debate publicamente. É evidente que no PSOL já existia uma liberdade para tal, por não se tratar de um partido de corrente. Não existe centralismo democrático no PSOL. Só existe centralismo democrático dentro das próprias correntes ou até dentro dos mandatos, vamos dizer assim, ou dos campos políticos. Mas não existe a não liberdade de divergir publicamente entre forças políticas diferentes que compõem o partido. Essa não é uma realidade só do PSOL, é uma realidade também de algumas outras forças políticas no Brasil. Bom, mas num cenário como esse, onde se desenha essa situação, essa circunstância, eu acho que o debate sobre se o PSOL continua sendo o instrumento para fazer a luta política em defesa da estratégia socialista é um debate que se impõe. O que aconteceu com Davi Decaixe é mais um arroxo, ou seja, é a continuidade de um processo que se avoluma? Mas é mais grave, porque dá uma demonstração da disposição da maioria em calar de uma maneira definitiva, ou pelo menos muito mais profunda, aqueles que têm divergido dessa posição pública. Por isso que eu abri o debate sobre a continuidade ou não no PSOL, sobre a necessidade de manter a filiação, ou se já se esgotou a possibilidade de permanência no partido. Fiz a live que você viu, tenho feito reuniões permanentes sobre o assunto, fiz um debate político no Rio de Janeiro na sexta-feira aberto para também estabelecer esse diálogo e vou estar fazendo um calendário nesse próximo período para que essa discussão possa ser feita de maneira respeitosa, porém firme, como a conjuntura e como o que está acontecendo exige. Lembrando que isso já vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Isso não começou agora. Uhum. Evidentemente, quem está nos assistindo poderia acompanhar, poderia perceber, mas não tinha com tamanha nitidez consciência do que estava ocorrendo. Porque, inclusive, da minha parte, a decisão política de fazer o debate público, que não é uma decisão fácil, passa a acontecer prioritariamente a partir de agora. Glauber, na reunião, você inclusive falou disso na sua live, e eu soube também por outras fontes,
que a Fernanda Melchiona, em determinado momento, quando venha para além da demissão do Davi De Cache, parênteses, tá? Davi De Cache vai estar aqui amanhã, tá? Não perca, amanhã Davi De Cache vem aqui, primeira aparição pública depois da demissão na quinta-feira. Davi De Cache, que foi demitido quinta-feira da liderança e já está contratado, importante dizer, para trabalhar no gabinete da Fernanda Melchiona. Acho que é bem importante essa informação. Mas, enfim, quando, além da demissão, coloca-se o veto a que alguém, uma parlamentar da esquerda, venha a assumir a liderança do partido, a Fernanda Melchiona reage de maneira, eu diria que exasperada, acho que angustiada, dizendo, mas vocês estão querendo expulsar a gente do partido, né? O projeto de vocês é nos empurrar para fora do partido, é nos expulsar do partido. Então, duas questões. Uma questão, você acha que existe esse projeto, essa ala majoritária, moderada, liderada por Guilherme Boulos, né, que faz esse projeto de alinhamento com o PT, pretende expulsar a esquerda, pretende colocar a esquerda para fora do partido? Eu não digo que seja o conjunto da ala majoritária, mas uma parte dela, evidentemente, gostaria de me ver fora do partido. Não acho, por exemplo, que nessa questão de uma eventual federação com outros partidos políticos e com o Partido dos Trabalhadores, a Primavera Socialista, por exemplo, da presidente Paula Corradi e do Ivan Valente, estejam querendo essa como a opção imediata. Evidente. Agora, acho que a Revolução Solidária, a partir da articulação e da liderança do Boulos, sim. Ou seja, essa é a minha avaliação. Ele pode desmentir, pode dizer que não é, e eu estou colocando nesse momento como uma hipótese de fato, né? Então, para essas forças políticas, ter fora do espaço do PSOL aqueles que vêm reagindo a essas movimentações, eu diria que se não há um movimento evidente de expulsão, que pelo menos não sentiriam saudade. E digo isso baseado em fatos e mais um elemento. Depois da gravidade do que aconteceu na reunião, da abertura de disposição de dialogar publicamente sobre a manutenção da filiação, vieram duas posições políticas, uma de parlamentares do pessoal de todas as lutas e uma outra de uma porta-voz da Revolução Solidária, a Natália. A posição pública da Natália foi de amplificar o enfrentamento e não de repactuar a partir de uma outra solução ou de uma avaliação de cometimento de algum erro. Ela chega a dizer, a maioria acerta, quando retira o espaço dessa minoria da liderança do PSOL, acerta quando demite o Davi De Cache, e ela vai além, ela chega a fazer críticas, inclusive, a quem não é do PSOL e que está, de alguma forma, discutindo o assunto, dizendo vai formar um partido, ou seja, de uma forma, inclusive, bastante arrogante na sua mensagem, na forma de expressão, mas, para além da arrogância, com a forma como ela tratou do tema, ela demonstrou uma disposição política de seguir no enfrentamento e, mais do que isso, de demonstrar baixíssima capacidade de divergência política, né? Ou seja, para Natália, que se posicionou publicamente, que acabou sendo uma porta-voz, de fato, da posição da Revolução Solidária, ela demonstrou mais uma vez que aquilo que eles já vinham fazendo tem, por parte dela, vontade de ampliar, de esmagar o espaço minoritário de divergência. Sim, dois registros, né? Primeiro, de fato, Glauber, a sua elegância na luta política no interior do campo da esquerda, ou do campo progressista, é notável. De fato, você não levanta a voz, você não faz agressão pessoal a ninguém, nunca vi. O que é bem diferente da tua postura na luta com os inimigos, né? Com Arthur Lira, com Bolsonaro. Então, acho que você faz uma separação entre inimigos e eventuais adversários no interior de um campo da esquerda ou do campo progressista. Isso é decisivo. E, de fato, o que você está falando da Natália Zmerta, acho que é assim que se fala,
ela é casada com Boulos, mas ela é uma liderança dentro do PSOL. Né? Acho que foi presidenta da Fundação Lauro Campos, ou tesoureira, tem uma proeminência ali, e de fato o que tem acontecido é que o Boulos está quieto, né? Inclusive na reunião também não falou, e ela tem assumido a linha de frente do combate. E aí, diferentemente dessa elegância, ela está com uma agressividade muito espantosa. A Natália, que é filha de um comunista histórico, né? Alguém que todo mundo rende homenagem a ele, o operário Stanisław Smerta, acho que veio da Polônia, né? Lutou contra a ditadura, é uma referência na luta dos comunistas e socialistas no Brasil. O Flávio aqui já dizendo, Glauber, fica no PCBR. Estamos caminhando para o final, Glauber, exatamente para falar disso, né? Que balanço você faz desse início de rodadas, de conversações, né? Na sexta, no sábado, no domingo, sei que você passou o fim de semana. Que balanço você faz desta primeira rodada para pensar o seu futuro político e o futuro político do PSOL? Só fazendo uma observação, Mauro, até para ser justo, o Boulos também se colocou na reunião. Né? Se colocou? Eu tinha informação que ele não tinha falado, não sabia. Não. Não, se colocou. Acho que todos os parlamentares que estavam na reunião, de uma maneira ou de outra, se colocaram. Né? Bom, há diferenças grandes entre aqueles que hoje são as forças políticas que dão sustentação ao mandato. Uma parte delas, e hoje eu diria que Só um minutinho, por favor, Mauro. Tem um pequenininho aqui, tem um pequenininho me gritando aqui. Sem problema. Vida com filhos. A gente viu isso com o Danilo, né? Semana passada também. A filha, no caso, a Manu, querendo participar da conversa, até acabou entrando na conversa na semana passada. Papai estava aqui. O pequenininho estava me gritando. Então, há uma diferença entre as forças que compõem o pessoal e que até agora foram ouvidas e que fazem parte do mandato. A turma acha que tem que ficar, tem que fazer o debate político, tem que resistir ao que está acontecendo. Entre as outras forças políticas, que são outros partidos políticos, inclusive, evidentemente, cada um tem muito cuidado na forma de expressar sua posição, sem querer intervir diretamente em questões que possam ser internas ao PSOL, mas também compreendendo que isso já se transformou num debate político que vai para além da discussão interna. Sim. Mas para que eu não possa expressar a posição de organizações, de outras organizações políticas que são muito próximas ao mandato, para que elas mesmas possam fazê-lo, eu prefiro que elas possam expressar e com a liberdade política que tem, a partir da sua própria dinâmica em fazê-lo. Hoje compõe o mandato forças da chamada esquerda, do PSOL, e compõe o nosso conselho político também a esquerda marxista, o PCB, a UP, e nós estamos com uma proximidade muito grande, inclusive a partir da fundação também do PCBR e da articulação que fez nas últimas eleições. A gente já caminhou em conjunto no Rio de Janeiro, temos muita afinidade também programática. Essas forças políticas, evidentemente, vão ser, por mim, ouvidas, já estão sendo ouvidas em qualquer encaminhamento que a gente tenha a partir da discussão que está sendo realizada. Foram as forças que tiveram presentes, inclusive, na última reunião que a gente fez na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Acho que não deixei de citar nenhuma força política. Se citei, já peço aqui de antemão desculpas, mas essas são as organizações que não estão no PSOL, fora o conjunto das outras que estão dentro do PSOL e que têm se posicionado também, se manifestado.
sexta-feira, se eu não estou enganado, a reunião foi quinta, na sexta, mestre Milton Temer, né, um nome histórico aí da luta comunista, da luta socialista no Brasil, foi parlamentar do PSOL, do PT lá no passado, hoje está no Diretório Nacional do PSOL, teve aqui, né, evidentemente aliado, apoiando e fazendo ponderações de que ele acha que o caminho, na visão dele, né, é a de abrir uma fração comunista, uma fração socialista, efetivamente, no PSOL, para fazer esse combate internamente, na visão dele. Então, não está esgotado esse caminho no interior do PSOL. Né? Eu tenho certeza que ele está nos assistindo também. Também. Ele foi uma das pessoas com quem eu tive conversas profundas essa semana, participou da nossa reunião também na sexta-feira, foi o último a falar, fez essa defesa que já tinha feito aqui no programa também no nosso encontro, e, evidentemente, tanto a posição defendida pelo nosso camarada Milton Temer, quanto pelas outras forças políticas, vão ser levadas em conta. Perfeito. Não é a única possibilidade, a resistência interna através de uma fração, há a possibilidade concreta também de uma não permanência no PSOL da minha parte, mas eu não sou alguém que me expresso exclusivamente pela minha posição, né? Eu tenho que dialogar com o conjunto das forças políticas que dão sustentação ao mandato e que estão avaliando com preocupação o que está acontecendo também no interior do PSOL. Tá bom, Glauber. Deu horário, você tinha pedido até 9 horas, estou aqui respeitando criteriosamente, 9 horas da manhã. Obrigado pela tua presença. Alguma questão que você ainda queira compartilhar, dividir com a gente? É sobre um outro tema, mas só para dar satisfação aqui para todo mundo. Muita gente pergunta como é que está o processo no Conselho de Ética. O relator apresentou o voto dele em dezembro, colocou no sistema, colocou sob sigilo. Não foi marcada a reunião do Conselho de Ética na última semana, nós já cobramos ao relator, ao presidente do Conselho, por que não abre logo esse voto, para que a gente saiba exatamente o que o relator disse. Isso não tem o menor cabimento, né? Ou seja, manter um voto como esse sigilosamente. E, combinado com isso, essa semana eu fui também aí intimado pela Polícia Federal para prestar o meu depoimento sobre o caso do orçamento secreto, das denúncias que fiz no final do ano sobre a ação de Arthur Lira e companhia naquela fraude de não ouvir as comissões temáticas sobre a destinação de recursos do orçamento público. Então, vou marcar a data e o horário essa semana, mas estou sendo ouvido essa semana, vou apresentar aquilo que eu tenho e que, na minha avaliação, pode ajudar na responsabilização de Arthur Lira. Fora isso, agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando, parabenizar vocês, Mauro, Jones, por esse trabalho e dizer que tenho acompanhado também as discussões fundamentais que têm sido feitas, que têm sido realizadas por aqui. Um abraço grande. Obrigado. Glauber, super obrigado. Deixa eu botar mais uma última questão a partir do que você falou, que é, você acha que com a vinda do Hugo Mota, ou seja, com Lira saindo da presidência, a situação para a tentativa de caçar o seu mandato melhora para você e para as forças democráticas e para as forças de esquerda? Você acha que o cenário desanuvia um pouco ou não? E aí já adendo outra questão, né? O Hugo Mota está mostrando a que veio, né? Já colocou aí anistia, outras questões, e, sobretudo, aparentemente está dizendo que não vai botar para votar a isenção de 5 mil, né, e menos ainda a tributação de quem ganha acima de 50 mil. Como é que você vê a chegada do Hugo Mota para o seu processo de cassação e como você vê esse início de gestão dele na presidência e o risco que ele pode representar para uma agenda econômica mais favorável aos trabalhadores? Nenhuma novidade, a gente já dizia isso. E eu posso ser econômico e direto. O que se colocava estruturalmente como problemas em relação ao mandato e o que se colocava estruturalmente como problemas gravíssimos para a classe trabalhadora durante
a gestão de Arthur Lira à frente da Câmara Federal se mantém. Estruturalmente, a gente não tem modificações que possam ser colocadas como algo a chamar a atenção. Tem nuances, tem diferenças pontuais, mas estruturalmente é um projeto de continuidade e convenhamos, fazendo justiça a eles. Eles não disseram que não era, né? Eles demonstraram de maneira evidente que era o candidato do Lira, com a colocação em prática de maneira contínua daquilo que foram as prioridades estabelecidas pelo próprio Lira. Perfeito. Glauber, boa semana para ti. Evidentemente é uma prioridade para nós acompanhar essa sua jornada, a luta pelo seu mandato, a luta, os embates no interior do PSOL e a luta contra a extrema-direita e em defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Boa semana, obrigado mais uma vez, Glauber. Um abração. Um abraço, Mauro, um abraço, camaradas. Obrigado por tudo, um abração. Um abração.